meu nome é Carlos Kainan, sou engenheiro civil e nesse vídeo eu vou explicar para vocês o funcionamento da planilha de quantitativo para PFUI. A gente vai preencher ela passo a passo, baseado no projeto que eu separei aqui, um projeto exemplo, que seria o Minha Casa e a Minha Vida. Bom, então vamos lá, eu vou explicando passo a passo. Assim que vocês abrirem a planilha, ele já vai vir com esse aviso, pedindo para habilitar o conteúdo, porque essa planilha possui alguns macros, então a gente precisa habilitar. Então é só clicar em habilitar conteúdo. Pronto. Logo de início aqui, logo que a gente abre, a gente tem essa tela inicial. Aqui a gente tem algumas observações, que todas as medidas lineares será preenchida em metros, e medidas de área deverá ser preenchido em metros quadrados. Tá? Aqui a gente tem dois botões, o botão iniciar e o botão zerar planilha. Supondo que você preencheu uma planilha, você usou ela, você fez para algum cliente seu, para um projeto específico, e aí você vai usar esse mesmo arquivo para um outro cliente. Então, em vez de você ir lá apagando item por item da nossa planilha, você clica em zerar planilha, que automaticamente ela vai apagar todos os itens. Então aqui a gente está com a planilha do zero. Bom, então para começar a gente clica em iniciar. Ao clicar em iniciar, a gente se depara com algumas informações que a gente precisa preencher, né? Como o perímetro total de construção. Se a gente parar o mouse em cima aqui, onde tem esse cantinho vermelho, a gente vê uma descrição do item. Tá? Então, perímetro total de construção. Então, aqui a gente insere o perímetro total do corpo da casa, unidade de medida em metros, e assim sucessivamente. Aqui a gente tem dois botões, o botão voltar, se a gente clicar a gente volta para a tela inicial, e o botão aplicar. Se a gente simplesmente clicar em aplicar sem preencher nada, ele vai dar um erro. Então a gente precisa preencher essas células. Então vamos lá. Eu separei um projeto aqui para a gente ir preenchendo. Então, primeiro item aqui da nossa planilha é o perímetro total da construção. Então eu tenho esse projeto, um projetinho simples. Tem os dois cortes, a fachada e uma planta de cobertura. Bom, então o primeiro item é perímetro total de construção. O que seria isso? A gente vai pegar todo o perímetro dessa obra, tanto em volta, perímetro externo, como o interno. Então, eu vou somar aqui, ó. Eu vou somar, por exemplo, 8,45 mais 7,45 mais 7,55 mais esse pedacinho mais esse pedaço. Aqui em volta, vou pegar essas partes internas aqui, ó. Eu vou somar elas também. Então eu vou pegar todo o perímetro da nossa obra. Então a gente vai somar todas as paredes aqui, ó. Bom, para adiantar, eu já levantei esses valores, tá? Então eu vou preencher aqui na planilha. Eu levantei que o perímetro total de construção é de 62,15 metros. Lembrando que é sempre em metros ou metros quadrados que a gente preenche. Área total de construção. Então, a minha área total para essa construção é de 61,84 metros quadrados. Perímetro externo. O que seria o perímetro externo? O perímetro externo, ele é as paredes externas da nossa residência. Então, deixa eu apagar aqui para ficar mais limpo. Então, a gente vai pegar essas medidas aqui, ó. Então, eu vou pegar 8,55 mais 4,30 mais 1,30 mais 3,15 mais 7,55 e mais 7,45. Isso daqui vai dar nosso perímetro externo. Como eu já levantei esses valores, meu perímetro externo é de 32,60 metros. Aí aqui tem o tipo de telhado. O meu projeto aqui, ele é um projeto tipo caixote, tá? Então eu tenho um telhado tipo caixote.
Então eu vou lá na minha planilha, clico aqui e seleciono. Eu tenho caixote, cerâmica ou misto. O que seria isso? Se fosse cerâmica, é o telhado à vista. A gente tem normalmente a telha cerâmica, né? Pode ser o telha de cimento, enfim, mas é o telhado à vista. O caixote seria como o do nosso exemplo, e o misto é quando a gente tem tanto o telhado à vista como o caixote escondido. Então aí você escolhe o tipo de telhado que é o seu. Então no meu caso, caixote. Vou aplicar. Aí aqui ele pergunta pra gente quantidade de níveis de platibanda, tá? Então, o que seria isso? É quantos níveis de platibanda a gente tem. Veja que no meu projeto aqui, eu colori ele de duas cores para mostrar os dois níveis. Eu tenho uma torre que pega os banheiros e eu tenho um outro nível mais baixo que pega o contorno da casa. Então eu tenho dois níveis de platibanda, veja bem. Aqui, ó, uma platibanda mede 1,20 m de altura e a outra mede 2 metros de altura. Então eu vou escolher aqui dois níveis de platibanda e vou clicar em aplicar. Bom, feito isso, ele vai pedir algumas informações para mim. Agora a gente vai terminar de preencher. Perímetro da platibanda 1. Então eu vou escolher uma das platibandas e vou considerar como a platibanda 1. Então vou começar por essa platibanda em azul. O que seria o perímetro da platibanda 1? Eu vou somar todo esse perímetro aqui, ó, da platibanda azul. Então eu vou somar 7,55 com 7,45 com 3, com 3,15, com mais 1,30 m, com mais 4,30 m e mais esse pedacinho aqui. Então, a minha platibanda, o perímetro da minha platibanda 1 é de 29,60 metros. Aí, o próximo item é a altura da platibanda 1. Qual que é a altura da minha platibanda 1? 1,20 m. Então, vou colocar 1,20 m. Perímetro da platibanda 2. Então, vamos lá. Quem é a nossa platibanda 2? É quem ficou faltando aqui. Então, é a nossa torre. O perímetro dela, a gente vai somar aqui. Mede 3 por 3,15. Então, a gente tem 6,30 com 6, 12,30. Então, 12,30. Perímetro da platibanda 2. E a altura da platibanda 2 a gente já viu que é 2 metros. Certo? A área do telhado no corpo da casa. Isso daqui nada mais é do que a nossa área de cobertura aqui. Então a gente vai pegar a nossa área de telhado, tá? Então eu vou pegar a minha área de telhado, tanto essa parte aqui onde está essa rachura amarela, tanto dessa parte mais baixa como da parte mais alta da torre dos banheiros. Eu já fiz a somatória e a minha área do corpo da casa é de 56,68 metros quadrados. Área do telhado da lavanderia. Por que está separado? Porque normalmente a gente encontra duas ocasiões em projetos. Uma quando a gente tem, deixa eu apagar aqui para ficar menos poluído. Uma quando a gente tem a lavanderia com acesso na parte interna da casa, a gente tem realmente um cômodo ali para a lavanderia. E uma outra situação é quando a gente tem uma cobertura só, a gente faz um telhadinho ali para a lavanderia, entendeu? Então, quando a gente tem essa segunda ocasião, onde a gente tem um telhado separado do da casa, que não faz parte da mesma cobertura da residência, a gente tem uma lavanderia externa aqui. Então a gente tem uma área de telhado da lavanderia. Como não é o nosso caso, coloco 0. Perímetro do terreno. Bom, perímetro do terreno é um terreno de 10 por 20. Então 20 com 20, 40, com mais 20, 60 metros quadrados, ou 60 metros de perímetro. Pé direito. Bom, pé direito da minha que está em projeto é de 3 metros. Então vamos lá. Vou preencher. Opa, eu pulei um item, mas já vamos preencher aqui. 3 metros pé direito.
Perímetro da casa na divisa do terreno. O que seria isso? Qual a parte do corpo da casa que está na divisa do terreno? Se tiver, é claro. Vai ter situações do projeto onde você deixa corredor de ambos os lados. Mas nesse caso aqui, nesse nosso exemplo, a gente tem 7,45 metros de casa aqui na divisa do terreno. Então a gente vai preencher aqui 7,45. Área de alvenaria adicional. O que seria isso? Eu coloquei esse item porque tem algumas situações onde a gente tem um pé direito mais alto do que o resto da casa. Então vamos supor que a gente tem a sala com o pé direito mais alto, de 4 metros, enquanto toda a casa aqui é 3 metros. Então, é nesse campo que a gente vai colocar essa área extra. Então, aqui, ó, como a gente faria? Supondo que esse pedaço aqui ele tenha 4 metros de altura, somente a sala. Então, a gente pegaria esse perímetro de 3 por 3, certo? Daria 12 metros de perímetro e multiplica por 1 metro. Por que 1 metro? Porque a gente já está considerando 3 metros de pé direito. Para 4 metros, só falta 1 metro para a gente calcular de alvenaria adicional. Então a gente teria 12 metros de alvenaria adicional. Porém, não é o caso desse projeto. Tá? Então eu vou colocar 0. Largura da viga baldrame. Aí também vai de acordo com o seu projeto. No meu caso, para esse projeto, eu tenho uma largura de viga baldrame de 20 centímetros. Eu tenho que preencher em metros, tá? Sempre lembrando que é em metros. Altura da viga baldrame, 0,3 metros. Então são 30 centímetros. Quantidade de brocas. Para esse projeto, eu tenho 18 brocas. A profundidade das brocas para esse projeto, 2,5 metros. Diâmetro das brocas, eu trabalho com brocas de 25 centímetros. Então, 0,25. Altura do muro. No meu caso aqui, eu vou considerar um muro de 2,40 metros de altura. A altura do revestimento do banheiro. Certo, o que seria isso? Aqui no projeto a gente vê, no corte, a gente consegue ver que o revestimento cerâmico é até a laje. Tá? Ou seja, eu tenho um revestimento cerâmico de 3 metros de altura. Então, todo o meu banheiro aqui ele é revestido. Então, a altura do revestimento do banheiro, 3 metros. A altura do revestimento da cozinha. Eu não tenho nenhum corte passando aqui na cozinha para mostrar a altura do revestimento, mas eu sei que eu vou colocar revestimento nessa parede, certo? Esse revestimento é até a laje também, ou seja, até 3 metros de altura. Então, a altura do revestimento da cozinha, 3 metros. A altura do revestimento da lavanderia, mesma coisa. Eu vou colocar até a laje. Então, 3 metros. Aqui ele pede perímetro interno dos banheiros. Vamos lá, o que seria isso? Eu vou somar esse 1,30 m com mais 1,30 m com essa medida aqui que eu apaguei. Ela mede 2,85 mais 2,85. Aí eu vou somar com outro banheiro, mais 1,25, mais 2,85, mais 1,25, mais 2,85. Certo? Então eu vou somar o perímetro dos dois banheiros. Perímetro interno de ambos os banheiros. Eu já calculei isso e deu 16,50 metros. Perímetro da cozinha com revestimento. Ou seja, quais são as paredes que eu vou colocar o revestimento na cozinha? Como eu disse, eu vou colocar nessa parede e nessa parede, esse L. Então aqui eu tenho essa paredezinha aqui, ela mede 1,90 m, então é 2,70 mais 1,90. Então eu vou preencher aqui 4,60 metros. Perímetro da lavanderia com revestimento, mesma coisa. Eu vou colocar revestimento nas 4 paredes aqui da lavanderia, ou da área de serviço. Então, somando aqui 1,20 mais 1,20 mais 3 mais 3, eu tenho
8,40 metros. Quantidade de portas de entrada. Eu só tenho uma porta de entrada, que é na sala. Então, uma. Área das portas de entrada. A área da porta de entrada é 80 por 2,10. Então, eu vou multiplicar lá. 0,8 vezes 2,10. Então, 1,68. 1,68. Quantidade de portas internas. Portas internas eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5. Área das portas internas. Aí você vai multiplicar lá 80 por 2,10, mais 80 por 2,10, mais 70 por 2,10, até chegar na área final aqui. No meu caso, deu 7,98 metros quadrados. Comprimento total das portas. Simples também. A gente vai pegar somente o comprimento delas. 80, mais 80, mais 80, mais 80, mais 70, mais 70. Então, o comprimento total das portas deu 4,60 metros. A área das janelas de vidro temperado. Veja que a gente tem uma observação aqui. Em caso de porta de vidro temperado, somar esse campo. Ou seja, tanto janela como porta de vidro temperado a gente vai somar aqui nessa área. A gente vai somar a área e preencher nesse campo. Nesse meu projeto, eu só tenho janela de vidro temperado, que é na sala, na cozinha, na área de serviço e nos 2 banheiros. Os quartos vão ser janela de alumínio. Então, o que ele pede para a gente? A área das janelas de vidro temperado. Então, vou pegar lá 1,5 m por 1, dá 1,5 m de janela, mais 1,5 m dá 3. Bom, já calculei aqui. Vou colocar a área das janelas de vidro temperado. Deu 4,80 metros. Área das janelas de alumínio. Então, alumínio aqui é no da suíte e no dormitório. Então, é 2 mais 1,5. Eu tenho 3,50 metros quadrados de janela de alumínio. Comprimento das janelas de vidro temperado. Então, aqui eu vou considerar o comprimento das janelas. Então, é 1,5 m, mais 1,5 m, 3, mais 1, 4, mais 1, 5, mais 1, 6. Então, 6 metros linear de janela. Comprimento das janelas de alumínio. Bom, a gente viu que a janela é uma de 2 metros e uma de 1,5 m, ou seja, 3,5 metros. Quantidade total de janelas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 janelas. Pronto, preenchemos tudo. Agora a gente clica em relatório. Aqui a gente tem todas as informações que a gente vai preencher na PFUI, né? Desculpa, todas não, mas a grande maioria que é calculável. Então, escavações. Aí você pode preencher tanto na manuais ou mecanizadas. Aí vai depender. A área continua sendo a mesma, né? O volume. O que muda ali seria o valor, preço, né? Então, escavações, 5,94, locação de obras, 61,84. Aí a gente tem a parte de superestrutura, paredes, painéis, esquadrias. Aí, tem um ponto aqui que eu quero comentar com vocês. Revestimentos internos. Veja que a gente tem algumas observações aqui. Revestimento interno. A gente tem o chapisco, emboço. Aqui fala, considerando que a lavanderia esteja na parte externa da residência. Mesma coisa da cerâmica. Por que isso? Se a gente vem aqui no revestimento externo, a gente tem uma outra observação. Caso a lavanderia seja na parte interna da casa, somar esse emboço no campo de revestimentos internos. Eu estou considerando, do jeito que a planilha foi feita, né, no caso, ela está considerando que a lavanderia está na parte externa da residência. Ou seja, a gente tem aquele telhadinho aqui, como eu disse, como usei de exemplo. A gente tem um telhado aqui para a lavanderia. Só que não é o nosso caso. No nosso caso, a gente tem uma área de serviço na parte interna da residência. Então, o que a planilha nos diz? Caso a lavanderia seja na parte interna da casa, somar este emboço no campo de revestimentos internos. Ou seja, o emboço que a gente teve aqui no resultado de revestimento externo, esse 25,20, a gente vai, na hora de preencher na PFUI, a gente vai somar ao 63,30. Então
Então ele vai ficar lá no campo de revestimento interno, tá? Deixa eu abrir uma PFUI, deixa eu ver se eu tenho alguma PFUI para abrir aqui, só para exemplificar para vocês. Opa, eu abri errado. Essa daqui. Então, na hora que eu for preencher aqui no campo de revestimento interno, eu vou colocar lá área de embolso. O que ele nos diz? Deixa eu fechar essa. Embolso. Somar este embolso, então 25 e 20 no 63 e 30. Então 63 e 30 mais 25,20, 88,50. Então na hora de preencher aqui, eu vou colocar 88,50. Aí, na hora que a gente chegar na parte externa, a gente não vai ter esse embolso. Esse embolso vai ser zero, porque a gente não tem revestimento cerâmico na parte externa, não tem uma lavanderia para colocar revestimento externo. Então, a gente pode deixar em branco, né, ou colocar zero. Qualquer outra observação? Reboco. O que é o reboco? O reboco ele é a área de chapisco menos a de embolso, tá? Porque o embolso é onde a gente vai colocar cerâmica. Como a gente não tem cerâmica na parte externa, a gente não tem esse embolso, então o reboco é igual a chapisco. Então na hora que você for preencher aqui na PFUI o reboco, você vai colocar, em vez de colocar 132,72, você vai colocar 157,92. Isso daqui é somente para quando você tem a lavanderia na parte interna da residência. Caso a lavanderia seja na parte externa, aí é só manter esses valores, preencher esses valores conforme o relatório. E aqui a gente tem o resultado de pintura, amassamento, contrapiso, cerâmica, rodapé e espetoris.